Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de aprender, de evoluir. Antes de entrar no tema da noite de hoje, eu gosto sempre de passar algumas informações da doutrina espírita, porque tem pessoas que às vezes estão vindo pela primeira vez. E então as pessoas têm que tomar conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, uma das primeiras informações que a gente passa para as pessoas: nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Por que nós não vamos morrer nunca? Porque nós somos espíritos e temos um corpo. O corpo, sim, este morre. Chega um tempo que ele perde o tônus vital, a energia, e para de funcionar. E o espírito sai dali. Como está lá no Eclesiastes, né? Está lá dizendo lá: lembra-te que tu és pó, e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, essa personalidade que está animando o meu corpo hoje, Gilberto, né, vai morrer. Tanto que São Paulo, lá na carta aos Hebreus, ele fala: ao homem é dado morrer uma única vez, e depois virá o juízo. Então, o homem morre uma única vez. A palavra homem vem de humus, terra, barro, do que nós somos formados. Então, esta parte morre. Mas o espírito que está dentro desse corpo, que fala, que ri, que chora, que pensa, este volta para o mundo espiritual. Daqui a uns anos, ele compõe um novo corpo, nasce novamente, vai aprender a andar, a falar, ir para a escola, vai recordar aquilo que já fez em outras vidas e vai aprender mais coisas. A cada passagem nossa pela terra, nós adquirimos algumas virtudes e nos livramos de algumas imperfeições. E isso vai acontecendo até a gente atingir a pureza de espírito, não precisar mais encarnar. O dia que nós nos tornarmos espírito puro, e isso vai muito longe, ainda vai muitas reencarnações, nós ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem. Vai chegar uma hora que nós vamos ser espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Os espíritos bons não têm raiva, não têm ciúme, não têm inveja, não têm revolta, não têm orgulho, não têm egoísmo. Esse é o meio da escala. Esse é o nível do nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é um espírito bom. Agora, depois de espírito bom, vem espírito puro. Aquele que adquire toda a sabedoria, toda a bondade e não precisa mais reencarnar. Aí vai habitar os páramos celestiais e vai ser colaborador de Deus na administração do universo. A gente não sabe o que eles fazem lá, como é que é a vida dos espíritos puros. A gente está falando por alto, né? Mas então, nós somos espíritos imortais. Essa é a maior notícia que o Espiritismo nos traz, para que a gente não tenha medo da morte. Porque nós já morremos muitas e muitas vezes. E toda noite nós ensaiamos. Quando nós vamos dormir, é uma espécie de morte. Só que no outro dia a gente acorda. Mas é um ensaio. Vai chegar uma hora que nós vamos apagar e acordar do outro lado, na dimensão invisível. Aonde fica esse mundo espiritual? Aonde estão os espíritos? Fica longe daqui? Não, aqui mesmo. Aonde termina o meu nariz é o mundo espiritual. Nós estamos aqui cheios de espíritos, que nós na maioria não estamos vendo, mas estão por aqui. Pela rua, nos hospitais, nos bares, nas casas. Então nós não precisamos ter medo de espíritos, porque nós somos espíritos e estamos convivendo com eles sempre. Nos ajudam, nos atrapalham, dependendo do nosso modo de ser. Então, se nós olharmos as pessoas, vemos que elas são diferentes. Na nossa casa nós temos lá os nossos irmãos. O pai é o mesmo, a mãe é a mesma, o tratamento foi o mesmo, a mesma comida, as roupas, e cada um é diferente. Um é amoroso com os pais, disciplinado, né? Só dá satisfação para os pais. O outro
é indisciplinado, preguiçoso, só dá trabalho. A bagagem dele é diferente. Um dia ele vai ser um bom também, mas por enquanto não é, mas vai ser. Veio para cá para melhorar. Todos nós chegamos aqui com um propósito, de melhorar. Então, qual é a finalidade da vida? Por que nós estamos aqui? É a pergunta que o Espiritismo nos responde. Quem somos nós? Espíritos imortais. De onde nós viemos? Do mundo espiritual. Por que nós viemos? Porque nós precisamos evoluir, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos educar. Então, nós viemos, Deus nos manda para cá, nos dá essa oportunidade. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, vamos ter que resgatar. Porque tem uma lei chamada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou lei de retorno, ou também conhecido por lei do karma. Tudo que nós fazemos tem consequência. Então, por isso que todas as nossas escolhas têm consequência. Se nós fazemos coisas boas, reverte em coisas boas. Se nós fazemos coisa ruim, vai dar zebra, vai dar coisa ruim. Mesmo que ninguém veja, que ninguém descubra, vai acontecer alguma coisa. Nós vamos ter que acertar aquilo. Então, isso aí é uma introdução para a gente começar o assunto. Antes de entrar no assunto da noite de hoje, eu vou fazer uma propaganda de um livro. Não sei se alguém já leu. Esse livro é chamado Paulo e Estevão. É a história de São Paulo e a história de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi a primeira pessoa que morreu depois do Cristo, foi Estevão. E quem foi que foi responsável pela morte de Estevão? Saulo de Tarso, que na época, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele era o rabino, né? E perseguia os cristãos, e prendeu Estevão, e Estevão morreu apedrejado. E depois que Estevão morre, na hora que está morrendo, ele descobre que Estevão era irmão da noiva dele, Abigail. É uma história muito bonita, que começa lá em Corinto, e passa toda aquela transformação, dele perseguindo os cristãos, até que ele encontra o Cristo lá na entrada de Damasco, né? Ele cai do cavalo, a famosa história, caiu do cavalo, né? E depois ele se transforma em Paulo de Tarso e vira o maior propagador do cristianismo. Ele foi o vaso escolhido pelo Cristo. E Paulo, por onde ele passava, ele fundava igrejas. Em Corinto, em Tessalônica, né? Galícia, o que mais? Corinto, em Roma. Onde ele passava, ele fundava igrejas. Aí a gente fica pensando, mas será que ele fazia aquela casinha, colocava aquela cruzinha em cima? Não. A igreja era as pessoas que se reuniam. Uma daquelas pessoas que se encantava com os ensinamentos dele, cedia a casa para a reunião. E ali começava, então, aquela igreja. A igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, e assim por diante, né? Então, Paulo criava essas igrejas, por onde ele passava. E de repente chegava cartas de pessoas lá daquela cidade reclamando do comportamento das pessoas daquela igreja. E a distância era muito grande, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, né? Celular, né? E as viagens ou era de navio ou era a pé, a cavalo, muito longe. Mas um dia Paulo está em Corinto, e Jesus aparece para ele, materializa para ele e diz para ele: ó, Paulo, não fique preocupado, o serviço vai ser feito. A partir de agora eu vou colocar Estevão para te dar intuição. Colocou Estevão como se fosse um anjo da guarda dele, para conduzir ele. E você escreve cartas para essas igrejas, exortando as pessoas a mudarem, passando ensinamento. E assim Paulo fez. Por isso que tem a gente acha a carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, carta aos Gálatas, né? Carta aos Tessalonicenses, carta aos Romanos, carta aos Hebreus. Então ele escrevia cartas. E na maioria das cartas ele reunia com Silas, com Timóteo, os auxiliares deles, né? E ele ditava as cartas e os elementos escreviam. Então tem uma carta de Paulo, a carta dele aos Hebreus porque é o povo em que ele nasceu, lá na área de Israel, né?
Então ele escreveu uma carta para o povo dele. E ele escreveu essa carta com muito emocionado. E essa carta foi a única que ele escreveu de próprio punho. As outras foi ditada. E exatamente isso que nós vamos fazer. Ver hoje um pequeno trecho desta carta dele. Porque é nesta carta aos Hebreus que ele fala que o homem é dado morrer somente uma vez e depois vem o juízo. E é nesta carta também que ele vai dizer o que eu vou falar agora aqui. Um trechinho, se não me engano é o capítulo 12, versículo 1 da carta de Paulo aos Hebreus. Paulo diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então, ele está dizendo o seguinte, que nós estamos cercados por nuvens de testemunhas. Foi isso que ele falou. Não sei se as pessoas naquela época compreenderam isso. Mais tarde, o Espiritismo nos explica quem são essas testemunhas. Mas eu vou fazer a leitura dessa mensagem de Emmanuel, que veio através do Chico, no livro Pão Nosso, a lição número 76, cujo título é As Testemunhas. Então veja que Paulo fala, portanto, nós estamos, pois, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Esse embaraço quer dizer impedimento, pecado. Quer dizer, mandando as pessoas parar de pecar, parar de errar. Porque tudo que elas faziam estava sendo visto pelas testemunhas. Então vamos ver o que Emmanuel escreve aqui. Emmanuel diz o seguinte, esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Quem são os aprendizes do Evangelho? Nós, todos nós. Todos nós que estamos aqui, que nos dizemos cristãos, somos aprendizes do Evangelho. Jesus veio para isso, para passar para a gente o Evangelho. O que é o Evangelho? É o condutário universal, é o manual do usuário. Se nós seguirmos o que o Cristo ensinou, nós evoluímos mais rápido e sofremos menos. Ele nos manda perdoar, nos manda ser tolerante, nos manda ser paciente, nos manda ser caridoso, nos manda perseverar no bem. Jesus manda, não faça aos outros aquilo que você não quer para você, e faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Então veja que esta mensagem, ela é para nós, aprendizes do Evangelho. E Emmanuel prossegue falando, cada existência humana é sempre um valioso dia de luta. Então ele fala que a nossa vida aqui, de 70, 80, 100 anos, é como se fosse um valoroso dia de luta. Tem que ser valorizada essa nossa passagem pela Terra. Nós viemos aqui para melhorar. Que às vezes a nossa vida não está boa, mas se a gente não mudar, nada muda. Nós temos que corrigir aquilo que não está funcionando. Como é que nós vamos querer fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente? Não tem jeito, né? Então a nossa vida aqui é uma luta, desde quando nós nascemos. Tanto é que Jesus fala assim, na vida só tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quer dizer, não desanime. Eu venci o mundo. Ele não disse eu venci no mundo. Ele falou assim, eu venci o mundo. Como estivesse dizendo, vocês também vieram para vencer. Então, gente, essa nossa vida é super importante. Nós não podemos desperdiçar. Generoso degrau para a ascensão infinita. Quer dizer, então nós temos que aproveitar essa vida nossa para a gente crescer espiritualmente. Para a gente merecer uma reencarnação melhor, para a gente merecer chegar no mundo espiritual em melhores condições que quando chegamos aqui. Se nós voltamos para cá, porque nós precisávamos voltar, porque nós tínhamos coisas a corrigir, tínhamos coisas a aprender, por isso nós viemos. E se nós nos portarmos bem, nós vamos merecer bons lugares do lado de lá. E importante, hoje nós estamos vivenciando o que nós plantamos ontem. Mas nós estamos plantando hoje o que vamos colher amanhã.
Porque se fala que nós somos escravos do nosso passado, mas somos dono do nosso futuro. Só depende de nós. Então hoje nós estamos programando, preparando a nossa próxima volta para cá. Que poderá ser muito melhor. Nós vimos uma condição melhor, com mais saúde, com a condição social melhor, com a inteligência mais aberta, dependendo de história. E nós fizemos agora. Então, por isso que é importante a nossa vida aqui na Terra, não desperdiçar ela. E ele prossegue. E em qualquer posição que permaneça a criatura, estará cercada por enorme legião de testemunhas. Aonde nós estejamos, dormindo, trabalhando, nos alimentando, exercitando, aonde nós estamos cercados de nuvem de testemunha. Seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja umbandista, seja hinduísta, seja budista, seja o que for, nós estamos cercados de testemunho. Agora, Emmanuel vai fazer uma ressalva. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico. Porque nós temos testemunha aqui no quadro doméstico, testemunhas encarnadas. O pai, a mãe, os irmãos, os cônjuges, os filhos, depois fora de casa, os colegas de escola, né? Os companheiros de trabalho. São testemunhas daqui, testemunhas encarnadas. Né? E ele prossegue. Mas, aí vem lá o mas, né? Acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Então, da espiritualidade superior, esses irmãos nos observam, nos acompanham, torcem por nós, querem que nós vençamos, que nós sejamos vitoriosos, que nós nos envolvamos com o bem. Ele prossegue. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais. Nós temos aquelas que são encarnadas, os companheiros da terra, e as espirituais. É dessa que ele está falando. Que lhe relaciona os passos, anotam as atitudes. Então, esses irmãos nossos acompanham os nossos passos e relacionam o que nós estamos fazendo. É por isso que no mundo espiritual, existe o arquivo acásico, onde está registrado todas as nossas vidas. Ele sabe das nossas vidas, o que nós fomos em outras vidas. Eles sabem disso, que está tudo relacionado, anotado. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo. Quer dizer, ninguém vem aqui de graça, ninguém vem a passeio, ninguém vem de férias para cá. Isso aqui é uma luta. Luta para evoluir, luta para crescer, luta para melhorar. Sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Então, nós viemos aqui através do amor de Deus, através da justiça de Deus. Antes da reencarnação, desta reencarnação nossa, né, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Então, o que acontece? Quando nós morremos, vamos supor que eu seja uma pessoa mediana, não seja muito boa, cheia de vício, com raiva. Quando eu desencarno, eu não vou para os parados celestiais, eu vou para regiões escuras, que é onde eu mereço ir. E fico lá, nesses locais, convivendo com gente do mesmo jeito, sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos aqui. Temporariamente. E inferno não existe. Inferno eterno não existe. Então, não tenham medo de ir para o inferno, que ninguém vai para o inferno. Agora, que existe locais de sofrimento lá de lá, existe, como existe aqui. Mas é temporário. Chega uma hora que o elemento, ele cansa de sofrer. Ele faz igualzinho o filho pródigo da parábola. Quem lembra da parábola do filho pródigo,
aquele jovem que pediu herança do pai, saiu para o mundo, saiu para a esbórnia, com jogatina, gastou dinheiro tudo. E quando acabou o dinheiro, ele teve que sobreviver. O único serviço que ele achou foi cuidar de porcos. E nem a comida dos porcos os caras queriam deixar ele comer. Aí ele falou, puxa vida, meu pai, na casa do meu pai, até os caras mais, os funcionários mais humildes, tem tudo, tem comida, tem roupa, tem alojamento, e eu aqui nessa miséria, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Então acontece com a gente do lado de lá. Chega um ponto que bate o arrependimento. Por que eu matei? Por que eu roubei? Por que eu fui corrupto? Por que eu traí? Por que eu me enveredei pelo vício da droga, pelo álcool? Por isso que eu vim parar aqui. Aí ele se arrepende. Quando ele se arrepende, aqueles espíritos de luz, aqueles que já evoluíram, se aproximam. Aí ele passa a ver aqueles espíritos. Chega, sente que ele está arrependido, retira ele dali e leva para as colônias, onde ele vai ser tratado, recuperado, harmonizado. Depois que ele está bem, ele passa a estudar, ele passa a trabalhar, passa a ajudar os outros do lado de lá. Aqui, ajudar a gente aqui. Está cheio de espíritos ajudando as pessoas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas, estão ajudando as pessoas, aqueles que já estão trabalhando. Mas chega uma hora em que ele sente que ele precisa resgatar aquelas faltas. Ele tem que provar que ele está livre daquilo. Então, ele pede para reencarnar. Ele pede para voltar. Aí ocorre o seguinte, como ele não tem, vamos dizer, condições de escolher sozinho, ele pede ajuda daqueles seres que estão mais acima dele. E eles ajudam ele a escolher o corpo, se vai vir um corpo mais saudável ou um corpo mais enfermo. Quando é que vai surgir aquela doença tal na vida dele? Um problemática cardíaca, uma diabetes, uma coisa assim, né? Vem programada. A profissão que ele vai exercer, filho de quem ele vai exercer, às vezes com quem ele vai se casar, os filhos que ele vai receber. Há um planejamento. Ninguém é colocado aqui de qualquer jeito. Todos nós viemos para cá através de um planejamento. Ou nós que escolhemos, ou nós que ajudamos esse planejamento, ou fizeram para a gente. Quando nós estamos muito inferior, os benfeitores escolhem para a gente. Mas no nível nosso aqui, muito provavelmente, nós escolhemos. Então, por isso que não adianta a gente reclamar. Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Eu não mereço esse filho. Merece. Nós estamos com as pessoas certas, nas horas certas. Deus não erra. Se você tem problema com seu filho, já tinha antes em outras vidas. Quase sempre nós reencarnamos no mesmo grupo. Por isso que nós temos que ter paciência, tolerância, dar bons exemplos. Então, como ele fala aqui, então antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram, avalizaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionam nos processos que lhe dizem respeito. Espíritos superiores recebem o pedido da reencarnação, examinam, aconselham, falam, olha, isso que você está pedindo é muito pesado, você não vai aguentar. Tu está pedindo lepra, está pedindo cegueira, está pedindo para nascer aleijado, você não vai aguentar. Vamos devagar. E ajuda, aconselha. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Então, eles dão palpite, eles orientam para a pessoa escolher o que vai passar aqui. E passam os tempos, é providenciada a nossa reencarnação. E nós nascemos aqui, junto com aquelas pessoas que nós precisamos. Ele prossegue. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras. Então, esses espíritos passam a nos acompanhar, passam a nos seguir, passam a
nos amparar, nos ajudar. É sempre oportuno a gente lembrar que todos nós, todos, temos um anjo da guarda, que é um espírito, como já falei, um espírito bom. E espírito bom não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem ciúme, não tem raiva. Nosso anjo da guarda é assim. Foi escalado pela providência divina para nos acompanhar a vida inteirinha. Então, é uma das coisas que a gente deve sempre pedir ajuda. Meu anjo da guarda, comigo. Me ajuda, me dá intuição. Ou então fala, nuvem, comigo. Me ajuda. Eu estou precisando, estou doente. Eu vou falar com fulano, eu vou falar com o meu chefe. Eu estou com medo de ser despedido, me ajuda. Então, pedir ajuda para esses amigos. Me ajuda para vir na minha mente palavras, para me falar coisas boas, para mim não ficar nervoso, para mim não falar besteira, para mim ter paciência. E eles ajudam. Pegando o livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aqui para a gente entender como é que eles falam com a gente. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Porque eles falam com a gente através do pensamento. A gente não percebe os espíritos falando com a gente, mas eles falam com a gente. Olha só o que ele responde. Vossa alma é um espírito que pensa. Todos nós pensamos, nós não paramos de pensar nunca. O pensamento é contínuo. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Por exemplo, você vai vamos supor que uma pessoa esteja te devendo, você vai cobrar aquela pessoa. Vem vários pensamentos na sua cabeça, o que você vai falar para a pessoa que está devendo para você. Vou chegar lá, vou xingar ele, vou falar que ele é velhaco, aquele é vagabundo. Mas uma vozinha fala assim, não faz isso, vai dar briga, vai com calma. Deixa ele falar primeiro. É a outra voz. A gente assim não percebe que essa voz é do anjo da guarda, é do amigo espiritual. Né? Então ele fala aqui, né? Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, às vezes, sobre uma mesma situação, vem duas ideias, às vezes três ideias, para você tomar uma decisão. Aí você que escolhe, você está livre para escolher. Se você vai lá xingar e brigar, ou você vai conversar com calma, deixar o cara falar, ter um pouco de paciência. Aí ele pergunta aqui, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? E os Espíritos responderam, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Então, sobre um assunto, aquele que vem na sua mente, aquele pensamento é seu. O que vem depois já é sugestão. Sugestão dos amigos espirituais. Agora, uma coisa, né, a gente tem que estar bem certo. Nós temos as testemunhas boas. Tem umas testemunhas dessas que eu já falei, que nos ajudam, que planejam nossa reencarnação, que avalizaram e nos acompanham. Agora, tem as testemunhas que nós atraímos, pelo nosso modo de ser. Se nós fazemos as coisas erradas, somos desonestos, viciosos, violentos, corruptos, ladrão, né? Nós atraímos companhia ruim, e lá tem também companhia ruim, como tem aqui. Ué. Os ruins daqui mudam para lá. E nós que atraímos. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso é que a gente tem que procurar. Jesus fala, orai e vigiai sem cessar. Ore. Vem um pensamento ruim, Jesus me abençoe, meu anjo da guarda me ajude. Não quero pensar nisso. Peça ajuda. Porque vem pensamento ruim. Pensamento de traição, pensamento de violência, pensamento desonesto, vem. Se a gente quer saber qual é o nível de evolução nossa, como é que nós estamos em matéria de evolução, é só a gente parar para pensar naquilo que a gente pensa quando está sozinho. O que eu penso quando eu estou sozinho? Penso o quê?
Penso em dinheiro, penso em bebida, penso em roubar a namorada do amigo. Quantos pensamentos vêm na nossa mente? Às vezes, quando nós estamos sozinhos. Ali que dá para a gente sentir como é que nós estamos. O que eu penso quando eu estou sozinho? Então, nós temos que ter muito cuidado com o pensamento, porque os espíritos inferiores também nos influenciam. Nós que abrimos as portas. Se eu penso em matar alguém, vou matar o fulano de tal, não vai faltar espírito ruim que vai falar assim, mata mesmo, é desaforo, vem na sua mente. Mas vai vir em compensação um outro que fala assim, não faz isso, você vai ficar preso, você vai deixar sua família sozinha, você vai gastar dinheiro com advogado, você vai acabar com a sua vida. Vem, para contrabalançar, mas a escolha é nossa. Então, tem testemunha boa, a maioria são testemunha boa, e as ruins somos nós que elegemos, nós que atraímos. Então, quando nós fazemos coisas boas, quando nós procuramos ser honesto, ser fiel, ser trabalhador, nós atraímos só as boas. Então, por isso, tem que tomar cuidado com essa testemunha, né? Engraçado que o Espiritismo nos esclarece com essa testemunha. Questão 459. Olha só o que Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E olha só o que eles responderam. Deram duas respostas, praticamente. A esse respeito, sua influência é maior do que supondes. Então, eles influenciam. Por quê? Frequentemente são eles que vos dirigem. A gente não percebe através do pensamento. Quantas vezes nós vimos aí pessoas aí, matam um monte de gente, maníaco do parque, fala que depois que uma voz mandava ele matar. E às vezes é verdade. Quantas gente vê isso? É por isso que o Cristo aconselha, orai e vigiai. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Não faça aos outros aquilo que você não quer para você. Então aqui ele vai terminando a leitura aqui, né? E nós também vamos terminando nosso tempo que está apagando, né? Filhos e pais, esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo, são companheiros de jornada. Então o pai, a mãe, são companheiros que vieram antes de nós, para nos dar exemplo, né? Por isso que é importante a gente receber uma boa educação em casa quando é criança. Por isso que os pais têm que procurar dar exemplos bons para os filhos. Porque esses filhos já tinham uma bagagem anterior, e eles vieram para melhorar. E se nós ajudarmos, eles melhoram. Agora, se a gente der mau exemplo, eles desviam. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Aí ele vem dar o conselho final dele. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta. Então, faça o bem para as pessoas que você convive. Você fazendo bem, você não erra de jeito nenhum. O bem é o nosso melhor advogado em qualquer lugar. E não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheio de preocupação e amor. Não esquecer de agradecer esses irmãos nossos que nos acompanham, que querem o nosso bem, que nos ajudam. Então, essa minha fala de hoje foi justamente para chamar a atenção nossa. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que nós estejamos lá no deserto, numa caverna, nós estamos acompanhados. Nunca vamos estar sozinhos. A gente vê esses crimes que as pessoas não descobrem aqui. Não descobrem. Filhos que às vezes, de repente, aplicam a eutanásia num pai velhinho, enfia um monte de remédio para pressão nele, no outro dia amanhece morto. Ninguém descobriu, mas matou o pai, matou a mãe. Muitas coisas não são descobertas. Muitas coisas não são descobertas. E às vezes aquela pessoa a quem nós prejudicamos, ele passa para lá de lá ralado de ódio e se transforma no nosso obsessor, vira uma sombra, quer se vingar. E passa, sempre que tem oportunidade, se ele puder, ele nos leva à morte, ele nos leva ao suicídio. Por quê? Porque ele está com raiva, com ódio da gente. E depois, numa outra vida, vão receber ele como filho, como pai,
Vamos conviver com ele, não tem outro jeito. Às vezes a gente mata uma pessoa e fala assim, fiquei livre, esse subiu da minha frente, sumiu o corpo dele, ele está nas suas costas. Se ele for uma pessoa do bem, ele pode até te perdoar, mas se ele for uma pessoa que não for muito evoluído, ele vira uma sombra na sua vida. Então, gente, fica aí essa mensagem para a gente refletir, aproveitemos essa encarnação nossa, procuremos fazer o bem, procuremos fazer coisas boas. Se a nossa vida não está muito boa, vejamos o que nós precisamos fazer para melhorar. O que tem que ser mudado? O que tem que ser mudado? O Espiritismo é uma doutrina que ela nos mostra o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de veraneio, de férias, nós viemos aqui para lutar. Essa vida é uma luta, desde quando nós nascemos até o último dia daqui. Mas estamos caminhando na nossa redenção, na nossa evolução. Quanto mais nós melhorarmos, melhor para nós. E o Evangelho é o caminho. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Que Ele nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre.